Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlos Alcaraz, que vence em sua estreia no ATP 500 de Barcelona, enfrentando o jovem talento americano Ethan Quinn. E assim, é um pouco engraçado que o Alcaraz parece que ele desistiu de ter partidas tranquilas na carreira dele. Ele tem que olhar para um jogo e falar: e se eu tivesse a emoção de quase perder esse set e ter que jogar 40 minutos a mais? Quem sabe até mais do que isso, dependendo do quão duro o set vai ser. O jogo contra o Luca Nardi, pra mim, não vai sair da minha cabeça tão cedo. 6-1, 4-1, com chance de quebra pra quebrar e fazer 6-1 no segundo set. Ele perdeu 5 games seguidos, teve que jogar o último set, salvou, acho que ele chegou a salvar breakpoint antes dele conseguir a quebra contra o Nardi. Então assim, ele complicou um jogo que estava na mão. E esse jogo contra o Ethan Quinn é a mesma coisa. Ele começa quebrando, ele faz 6-2 no primeiro set, domina completamente as ações. Aí no segundo set começa quebrando, aí perde 3 games seguidos, aí uma quebra atrás da outra, um monte de quebras de saque, quebra o saque do americano para sacar para o jogo 6-5, aí é quebrado pelo americano, e aí é um tie-break terrível, assim, em termos de assim, muitos erros, muita bola para fora. Eu acho que o Alcaraz se destacou nos 2 pontos finais, né, que ele conseguiu machucar de forehand ali no 6-6 e a curta que ele fez ali para vencer o jogo, mas assim, um tie-break que não foi do nível mais alto, de jeito algum. Então, é um jogo assim que não era para ser tão complicado, e a gente pode obviamente colocar na conta assim do cansaço que ele pode ter pelo fato de que jogou uma semana inteira em altíssima intensidade, já está em terça-feira jogando em Barcelona, por exemplo. Ele ganha o título no domingo, eu acho que ele já viaja na segunda e está jogando terça-feira com pouquíssimo treino ali dentro das quadras de Barcelona, que é tudo saibro. Mas assim, o clima é diferente, a velocidade da bola sempre muda um pouquinho, sempre tem aqueles ajustes pequenos que todo atleta tem que fazer. Então, fato é que assim, o Carlos Alcaraz, ele tá num torneio em que ele joga muito bem, até onde eu sei, 11 jogos, 11 vitórias, não sei se ele já perdeu em Barcelona, mas a verdade é que assim, esse tipo de jogo que ele vai tendo, né, tipo assim, de constantemente estar no limite do perigo, uma hora acontece o que aconteceu na maior parte da temporada. Uma hora o oponente não perdoa, entende? Eu não acho que ele pode ficar oscilando tanto assim, né? Porque, por exemplo, contra o Fios, gente, um detalhe para perder aquele jogo. Não foi pouca coisa assim, não é que ele tava, não, tava tudo controlado. Era perder o primeiro set, 5-5, 0-40. Esse jogo tava muito problemático e o Fios não colaborou. Eu acho assim, o Alcaraz tem o mérito de ter ficado na partida, mas o Fios ajudou muito ele naquele lance, né? Ele errando aqueles forehands tranquilos. E aí a gente vê o Alcaraz naquele mesmo jogo ficando 3-1 atrás. Então, assim, eu acho que o melhor jogo do Alcaraz no Saibro até agora foi contra o Fokina, porque era um jogo muito difícil e eu acho que ele controlou muito bem. Contra o Musetti, ele fez um primeiro set terrível, assim, o forehand dele, sozinho, 14 erros não forçados. Pô, com um forehand você errar 14 vezes no primeiro set, entende? É demais, né? E pra quem tem um ótimo forehand, né? Eu não acho que o Alcaraz, por exemplo, ele tem um forehand tipo o Casper, né? Que é só na solidez, né? Tipo, quando vai para ataque, tem aquele problema de que ele tem dificuldade enorme de controlar os giros para conseguir velocidade, profundidade e colocação, entende? Ele consegue fazer variação. O Alcaraz é um cara que consegue bater reto, que consegue bater com spin. O forehand dele é a primeira prateleira, entende? Mas ele força demais. Quando ele está desconfortável, ele, ao invés de tentar respeitar o momento ruim, ele vai mais para cima. Só que assim, lá em Monte Carlo, ele conseguiu sustentar. Ok, campeão. Mas se a gente pega o ano como um todo, ele sustentou em Roterdã e Monte Carlo. De resto, não sustentou. Perdeu lá em Doha, ele perdeu em Miami, perdeu em Indian Wells, né? Miami foi na primeira rodada. Então, assim, eu acho assim, esse é o tipo de situação, assim, ele tá ganhando, mas parece aquele time que consegue vitórias em sequência, mas um deslize que pode levar a uma derrota ruim, entende? É isso que eu tô sentindo. Será que vai acontecer contra o Laszlo Djere na segunda rodada? Acho muito difícil, mas o oponente de quartas de final do Alcaraz provavelmente é Alex de Minaur. E aí, meu amigo, você não vai poder jogar nesse nível, entende? É isso que eu penso, né? Eu acho que dependendo ali do de Minaur que aparece, esse nível não é o suficiente, né? E o próprio Alcaraz fala isso, né? De que as derrotas dele têm muitos méritos também do adversário, que ele acha errado jogar tudo só na responsabilidade dele. E eu concordo em parte, ele não está errado em falar isso, né? Mas eu acho que as pessoas analisam muito pelo fato dessas oscilações, de que
num grande jogo, assim, o Alcaraz parece invencível pela maneira que ele consegue fazer os golpes no fundo de quadra, na rede, ele é muito completo, né? Mas essa distância entre o melhor e o pior dele dá essa janela aí que alguns tenistas que podem não ter o teto de produção tão alto, mas conseguem de alguma forma incomodar e aproveitar um jogo que fica muito errático e que dá muito ponto de graça. Então, vamos ver. Quanto no Jerry, eu acredito que não é o adversário mais difícil. O Laslo Jerry não vive o melhor momento da carreira, apesar de ser um cara forte no fundo de quadra. Não é o mais complicado, mas também não acho que seja de se jogar fora. E o De Minaur, caso seja o oponente de quartas de final, aí sim, né? Aí é pedreira, né? Mas vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.